Top Glitter Rosa, desde 2020 reunindo mulheres para discutir a leitura de livros cristãos. A mesa está posta, o Senhor tem nos chamado, nós temos nos assentado e Ele tem falado aos nossos corações, porque nós escolhemos a melhor parte. Venha conosco fazer parte de mais essa aventura, Top Glitter Rosa. Estamos, continuando lendo o livro, Volte ao Lar Antes que o Dia Termine, da Andréa. E eu estou muito, muito feliz que é minha vez agora e o tema é maravilhoso, tá? O tema que nós vamos ler agora chama Volte ao Seu Sonho. Eu quero ler Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Gente, eu achei tão interessante o livro, eu até terminei agora porque eu quero sentir, sabe? Eu gosto de entrar na história. Eu sou aquela assim que eu preciso viver a história. E eu entrei bastante dentro da história. Mas ela conta, de uma escritora que eu achei assim bacana, que ela morava num lugar assim que fazia muito barulho. Era muito barulho e eu achei bem parecida assim comigo. A história dessa escritora foi muito parecido comigo, que ela morava num lugar que era muito barulhento, que passava-se um trem. No que passava, a casa dava uma tremida, ela mexia. E ela já não estava aguentando mais isso, porque ela não poderia colocar as coisas no lugar e aí ficava tudo no chão, meio que apertado assim. E foi quando ela decidiu a mudar mesmo, a querer um novo lugar. E assim, e nesse novo lugar que ela quis, que eu achei muito legal, ela teve umas atitudes, sabe? Uma decisão, porque ela não quis mais aquilo que ela sonhava. Ela queria ter uma vida assim, melhor. E aí, assim, ela decidiu. E aí, quando ela teve toda a sua mudança, e ela é escritora, aquilo que era menos para ela, pela dificuldade do barulho, ela simplesmente, quando ela mudou, teve um lugar mais, uma casa, e ela fez além. Ela escreveu muito mais livros. Ela fez muito mais coisas. E é isso que a gente vai poder falar um pouco mais. Eu falo sobre isso, que às vezes eu tive que fazer isso também. Eu morava numa casa que a moça, minha vizinha, ela gritava. Gente, ela gritava tanto com os filhos dela. E assim, quando ela estava em paz com Deus, quando ela estava indo na igreja, eu percebia. E eu sou muito de conversar, só que ela não tinha ela não era acessível. Sabe aquele vizinho que nem olha direito para você? E assim, eu tentei conversar, tentei ajudar, mas ela não quis. E toda vez, era até engraçado, que eu falava assim, ô Senhor, ou tira essa moça, arruma uma casa, um outro lugar para ela, ou eu saio, Senhor. Só que a casa era minha, eu comprei, a casa era própria minha, mas eu fiz essa oração. E eu quis, porque eu já assim, e toda vez era tão engraçado que ela esquecia a toalha. E aí ela gritava, traz a toalha. Mas, gente, todos os dias eles esqueciam a toalha. E se demorava, ela brigava com o filho dela, porque demorava para trazer a toalha. E era tão engraçado que tinha dia assim que eu descia a escada e eu falava, não esquece a toalha. Mas já estava ficando uma situação bem difícil. Mas eu quero dizer para vocês assim que aí a Andréa conta um pouco da sua história, no livro. Aqui ela contou sobre uma escritora e depois, logo em seguida, ela contou. E eu também estou contando da minha. E
ela começou assim, uma das coisas que eu falo assim, quando a gente é jovens, né? Quando a gente começa a sonhar. Quando a gente está naquela fase, né, de, nossa, o que que eu vou fazer da vida, assim, vou terminar a escola, vou fazer faculdade, o que que eu vou fazer? E a gente começa, né? Ah, tem algum caminho, aí eu vou fazer uma faculdade. E aí, no caso, né, a Andrea foi, fez a faculdade, encontrou seu marido, e ela começou a sonhar, a planejar, né? Porque ela e o marido dela, ela fazia, tomava conta da casa, né? Uma das coisas assim que mais me chama a atenção é que ela sempre, assim, em todos os capítulos, ela sempre fala assim sobre a casa. Ela sempre fala assim os detalhes, volte ao seu lar para você fazer uma comida, né? Que nem ela está falando aqui, preparar as refeições, vai no seu jardim. Ah, você não tem jardim? Não. Ainda muitas vezes eu falo e eu já fiz isso, gente, por muitos anos. Ah, eu não posso ter planta porque elas morrem tudo. E aí foram anos vivendo assim. Foram anos vendo que os detalhes da vida eu desapercebia. E ela fala muito disso, né? Nos outros capítulos, nós estamos lendo 9 e 10, e ela fala, sabe, esse sonho. E me fez refletir muito. Qual que é o meu sonho? Será que eu me perdi nos meus sonhos? Porque a circunstância da vida me fez levar, né, a querer, por exemplo, assim, a vida financeira, né? Eu quero um trabalho que me dá lucro. Eu quero esse trabalho porque aí eu vou crescer, porque aí eu vou fazer. Mas na realidade, né, a gente começa a planejar somente para nós. E eu, olhando a história dela, ela fala assim, ela começa a falar sobre, parece que ela vai, sabe, escrevendo o que, que ela planejava fazer. Ela, né, estudou e trabalhou, ainda ela comentou que entrou dentro dos ônibus, tudo apertado, mas ela ia lá firme e forte. E aí eu me lembrei também, vai dizer quem não pegou ônibus lotado? Ah, eu já várias vezes. Então, ela foi, nesse trajetório, ela conheceu o marido, aí os dois começaram a fazer planos, e aí, pela aquisição, ela comprou um terreno. Por quê? Porque ela queria construir uma casa. E aí, isso, o marido, os dois em concordância, né? No caso, ela cuidava dos afazeres da casa e ele, no final de semana, começava a planejar aquilo que eles queriam fazer. E nisso, eu também comecei a voltar, gente, na minha história, na minha adolescência. O que que eu fiz? Onde eu cheguei? O que que eu concluí? E aí eu falei assim, meu Deus, eu passei longe dos meus sonhos. Eu falo assim que eu queria ser nerd. Sabe essas mulheres? Eu falo que era a Moniquinha. A Moniquinha era uma referência para mim. É a mulher nerd assim que sabe falar bem, sabe? Tem uma dicção, pensa rápido e fala. Mas eu não sou nada disso. Uma que eu entrei nesse grupo, gente, porque eu não gosto de ler. Ó, grupo de livro, de leitura, mas eu não gosto de ler. Não é? Hoje eu leio com mais prazer, mas antigamente era como se assim, queria me matar era me dar um livro. Se você quiser me deixar muito triste era me dar um livro. E eu me perdi nos meus sonhos. Mas quando eu entrei e comecei, eu tomei uma decisão, eu falei assim, eu preciso ler, mesmo com as minhas dificuldades. Hoje eu sei por que eu não tenho essa facilidade de leitura, mas eu decidi, eu falei assim, eu vou viver o novo, viver nova experiência, né? E ainda assim, fala muito sobre aquilo que a gente planeja e aquilo que Deus planeja, sabe? Voltar aos sonhos, ainda ela colocou assim, voltar ao sonho exige que você tome uma atitude de coragem. Eu vou perguntar assim para vocês, vocês anotam o sonho de vocês? Eles têm sido realizados assim? Porque, gente, a minha vida deu uma reviravolta de 360. E eu tinha meus planejamentos. Não, eu quero assim, eu vou querer assado, eu vou querer... Mas
Deus, ele conhece nosso coração. Ele sabe aquilo que a gente precisa. Então, às vezes, será que não realizou ainda algumas partes, né? Porque está indo em percurso errado. Não estamos parando para ouvir. Porque, olha, uma das coisas que eu falo por mim, assim, as circunstâncias do dia a dia, sabe? Às vezes o sistema de fora impõe tanto que você tem que ser uma coisa. Só que você não percebe. Ele é muito sutil, sabe? Quando assim, eu falo para mim que assim, meu marido ele é mais introvertido e eu sou mais faladeira, gosto de brincar, tá assim. Então, às vezes eu tô ali conversando e eu de repente me pego querendo agradar os outros. E eu fico tão envergonhada porque eu começo a perder a minha identidade. Quem que é a Letícia? O que que ela gosta de fazer? Porque quando a gente começa a perder a identidade, como que vai realizar os sonhos que Deus tem para nós? Sabe? Eu vejo que o sistema impõe, né? Ela até comenta, isso que eu estou falando para vocês, tudo está no livro, tá? E ela comenta assim sobre líderes naturais, né, que têm promessas de felicidade. É como assim, olha, compra essa casa que você vai ser feliz. Será? Será mesmo que você vai ser feliz? Eu e meu esposo, decidimos viver o que o Senhor tem para nós. E nessa decisão, Deus falou muito conosco sobre sai da tua terra, da tua parentela, eu te mandarei para uma terra. Sai da tua terra para tua parentela, da tua parentela. E eu saí. Saí, eu morava em Minas e agora eu estou em Santa Catarina. Faz 3 anos agora. Dia 20 desse mês, faz 3 anos que nós estamos aqui. Então, quando nós saímos, eu deixei 2 casas que eu tive, eu tinha mais um terreno, mais 3 empresas para viver o que Deus tem. E aí eu falei, isso é coragem. Porque o que acontece? O sistema lá estava muito promessa de felicidade. Ai, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho trabalho, eu tenho isso, mas nada preenchia. Os sonhos já não estavam mais tendo sonhos. Os meus sonhos eram assim, de viver o melhor do Senhor, de ter esperança num ambiente que não viesse de tanta acusação, de umas doutrinas da religiosidade. Então, isso tudo comecei a viver sobre os sonhos do que Deus tem. E assim, e uma das coisas que eu comecei a ter a minha identidade de volta. Deus começou a colocar a essência dele sobre a minha vida, na minha casa, sobre os meus filhos. Uma das coisas que eu tenho recebido sobre as nossas decisões, né, e sobre também a renovação da mente, né, que também está no próximo capítulo, sobre a renovação da mente, que quando a gente se permite que Deus fale conosco, que Deus nos direciona, tudo fica mais leve. Fica mais leve o seu trabalho, fica mais leve o seu ambiente, porque além de você ter identidade, né, em Cristo, ele começa a abrir os seus sonhos, aquilo que você já tinha deixado de pensar, ele começa a sonhar junto com você, porque ele sabe os planos que tem para você. E uma das coisas que eu coloquei assim, nós precisamos acreditar em nossas raízes, para nós vivermos os sonhos que Deus tem, porque nós somos mulheres guerreiras, mulheres que estão dispostas a viver o que Deus tem para nós, nós precisamos acreditar nas nossas raízes. Tomar atitude de coragem,
para enfrentar esse sistema. Sistema do quê? Ah, não precisa. Ah, você trabalha tanto. Para que você tem que ir na igreja? Para que você tem que conviver com as pessoas? Vou te perguntar uma coisa. Você já orou por alguém hoje? Se sim, Deus te vê em todos os momentos. Porque não se trata só de você. Os sonhos de Deus que tem, ele se trata em você para alguém. E isso se preenche. Hoje eu estou num lugar que é um residencial. E eu e meu esposo, a gente já tem planos de chamar pessoas que sonham em passear, porque é perto da praia aqui, em dormir um dia aqui e viver um dia com a sua família. Eu vou ser uma porta, um canal de bênção para abençoar alguém. O que Deus está me abençoando, eu preciso que chegue também a alguém. Porque senão é egoísmo. Senão a gente só pensa naquilo que é para nós. Ah, eu falo que era um sonho bem vã. Eu queria ter uma casa, eu queria ter um carro. Aí eu ia pensar em abençoar alguém. Só que Deus, ele tem mostrado que os sonhos, quando a gente sonha em abençoar alguém, a porção é maior. E eu te falo assim que eu tenho vivido dias assim glorioso, tá? E mais uma última coisa que eu quero falar para vocês, deixa Deus mostrar o caminho. Se você sonha, se os sonhos não realizou ainda, deixa Deus mostrar o caminho, porque ele não vai te levar para a ruína. E eu te falo, vai ter dias áridos, dias difíceis, mas persista, porque eu tenho certeza que Deus está com você. E não deixe de sonhar, mas não deixe de sonhar em viver o melhor do Senhor na vida de vocês, tá bom? Eu quero agora falar o próximo, aquilo também que a gente está falando, fala, volte a um trabalho de amor. Em Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Eu falo que desses dois capítulos é bem, assim, casadinho, né? E uma das coisas, assim, que eu achei tão legal, quando ela fala que a mãe dela é missionária, né? A gente, né, lembra muito, assim, minha mãe não é, tá? Eu não vim de berço, né? Mas eu lembro das mulheres de coque, né? Que é aquelas mulheres de saia. E aqui em Santa Catarina eu ainda conheci algumas que, gente, quando elas começam a orar, eu falo, meu Deus, até eu saio correndo, porque o negócio é bênção mesmo, que é incrível, assim, você vê a humildade de servir que elas são, né? E ela vai falar um pouco, né, falar da história, que ela se prepara para um evento quando chega, né? Ela cuida da sua casa. Quando ela começa a ter tempo assim, que ela vai preparar as hortas, né? Vai lavar seus legumes e prepara a sua casa, cuida, né? Mas ela sempre pessoas também, né? Quando a gente sabe, aqui tem uma mulher que ela chama Maria das Neves, é uma mulher, uma profeta de Deus. A casa dela é o dia todo gente. É o dia todo. Ela tem uma casa de oração. A oração dela é dia de segunda e sexta de manhã. E ela é escritinha, essa mulher. Ela só não vai para fora, mas porque ela já tem uma idade. Mas a casa dela, o tempo todo, pessoas entrando. E assim, as filhas estão juntos, sabe, a servir. E ela sempre está disposta para fazer uma oração. E isso, para mim, assim, me faz ver como que Deus age. E é uma mulher assim que ora e ela fala assim, quando ela não tem resposta para situações, ela fala, vamos orar. E é isso que a gente deve fazer. Em meio às dificuldades da nossa vida, os sonhos que não foram, né, realizados, vamos orar, vamos buscar o Senhor,
Eu vejo que quando nós estamos no carro, é onde a gente não pode sair, mas estamos ali, desliga o som, não coloca nada, mas começa a falar com o Senhor, sabe? Você que tá, sabe, às vezes, né, que dirige, porque a gente anda muito de carro, aqui eu ando muito, porque aqui tudo é longe, eu moro longe da onde meus filhos estudam, e eu oro, eu falo, Senhor, obrigado. E começa a contemplar cada lugares, né? Mas ela fala assim sobre o trabalho, sabe? Quantas vezes, eu vou falar também, né? Uma das coisas assim, quantas vezes a gente torna o trabalho como fuga? Ai, nossa, eu já fiz isso várias vezes. Eu trabalhava muito e eu precisava, eu achava que, né, o tempo todo eu tinha que trabalhar. E, e eu acho isso incrível, mulheres que hoje conseguem, que decidem fazer os dois. E tá tudo bem, viu? Tá tudo bem. Mas você só presta atenção, só alguns detalhes, que às vezes é um tempo. Hoje, eu sou dona de casa, amo ser dona de casa, gente. Meu título é maravilhoso, porque eu já trabalhei muito. Eu não tinha tempo de reunião dos meus filhos, eu não tinha tempo, às vezes, de levar eles no médico, tinha que ser muito planejado. Eu não tinha tempo, assim, de resolver, levar no médico. Eu falo, não, amor, leva você, porque eu não posso, tem muita coisa para me fazer. Então, assim, eu deixei muita coisa que eu poderia ter vivido um pouco mais com meus filhos, devido ao excesso de trabalho. Mas também, o exemplo, o dia que eu estava assim, cheia de coisas assim, não, eu preciso trabalhar, não, eu não posso. Tinha alguma coisa de evento, eu não posso, porque eu tenho que trabalhar. Então, as minhas desculpas era sempre o trabalho, a minha fuga era sempre o trabalho. E às vezes, assim, eu falo, né, como a nossa, como é que eles chamam aqui, que eu achei muito legal, eles falam assim, vamos acessar, eles acessam a nossa imagem, aí a gente tem que ser dona de casa, nós temos que dar conta de tudo e ainda ser perfeita no trabalho, ser perfeita dentro de casa. É isso que eu falo que a sociedade, né, quer, quer, quer que a gente seja. E quando a gente não dá tempo, não dá certo, meu Deus, o peso é muito grande. Grande no que sentido? Do julgamento. Nossa, você viu hoje ela? Nossa, a cara dela tava. Meu Deus, por que ela nem falou bom dia direito? Mas por quê? A gente tem que falar: oi, bom dia, tudo bem? Todos os dias temos que sempre estar com um sorriso. E não é assim, sabe? Isso é o que eu falo assim: o trabalho, ele não pode ser. é, Como que eu posso dizer assim? A busca pela carreira, ela não pode ser só rentável, sabe? Ela não pode ser o seu alvo principal. Eu vejo as minhas irmãs assim, né? Elas, uma é dentista e a outra trabalha numa empresa, mas ela fez faculdade de administração de empresa. Mas ela fez só porque na época era rentável para ela. E hoje ela trabalha no setor do RH, mas ela se formou em psicóloga. Por quê? Porque ela gosta de ouvir as pessoas. Ela gosta, ela sente prazer nisso. Então, a busca pela rentabilidade só faz com que a gente, além de não sonhar, a gente não cumpra o propósito, porque a gente fica preso a ciclos, fica preso às dívidas, né? Porque aí a gente começa a formar umas dívidas, não, porque eu preciso disso. Ó, uma das coisas que eu falo assim, que me, sabe, buscava tanto assim, eu tinha que ter roupa. Meu Deus, gente, eu tenho que trabalhar porque eu preciso pagar minhas roupas,
eu quero isso, eu quero fazer aquilo. Aquilo que eu falo assim, sabe, gente? Vaidade demais. Vaidade demais. Quando eu vim embora, eu trouxe caixas de roupa e ainda doei tanto, tanto. Eu trouxe caixas de roupa. Quando eu cheguei aqui, Deus falou nitidamente ao meu coração assim, gente, para que você trouxe tudo isso? Eu levei um susto. E aí eu comecei a doar. Só que o que acontece? Porque tem coisas que existem lá em Alfenas, em Minas Gerais, que aqui em Santa Catarina não serve. Tem coisas lá que não servem aqui. Então, é ciclos que se fecham. Coisas que têm que se fechar. Não pode, eu não consigo trazer, por exemplo, eu vou falar uma coisa, eu não consigo, que nem, eu trago um polvilho de lá, mas eu não achei um polvilho, mas eu tenho que ir lá buscar. Aqui não vai ter o mesmo polvilho que às vezes tem lá. Porque são marcas diferentes, são situações diferentes. O queijo também. Lá eu tinha acesso a um queijo fácil. Aqui eu tenho que me adaptar com o daqui. E às vezes eu te falo, tem um queijo aqui que eu compro, ele é maravilhoso. Mas por quê? Porque às vezes a gente tem umas crenças que às vezes é só aquela coisa, é só aquilo, e não muda. Ó, outra experiência que eu falo assim, eu morei aqui, já é a terceira casa que eu estou morando. Cada casa, às vezes eu compro uma coisa que dá certo naquela casa, mas não dava certo nessa. Aí fica às vezes encostado. Aí às vezes você fala assim, nossa, mas eu gastei tão caro para ter isso aí, e agora tá isso aí que eu nem vou usar. Então, às vezes, nós devemos refletir se o nosso trabalho que nós fazemos, ele é, ou ele é com propósito. Uma coisa que ela perguntou, que eu achei muito interessante, que eu quero já falar para vocês, como que às vezes nós chegamos nesse ponto, sabe? O rentabilidade e propósito, a rentabilidade é bom, me faz sentir... Qual que é, assim? Quando eu me deparei com isso, que quando eu cheguei aqui, eu ainda... só para vocês terem uma ideia, eu falo que as Top Glitter, só abrir um parênteses, elas me fizeram estudar, porque eu queria estudar, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, gente. Mas, de repente, Deus abriu uma graduação que se chama Ciência da Felicidade. É muito novo sobre o estudo da ciência da felicidade. E hoje, eu falo assim que acrescenta no meu ser, acrescenta, porque eu sou uma mulher muito feliz, mesmo as tribulações, a gente é feliz, e não atrapalha aquilo que eu posso ter o propósito de Deus na minha vida. Porque um curso que eu queria fazer, mas eu só criticava, o outro eu não dou conta, mas esse eu terminei, nem acredito que eu terminei, gente. Eu falo que eu sou uma mulher sobrevivente, mas me faz ser feliz, me faz ter o propósito, porque hoje eu escuto mulheres e aí eu começo a observar elas, por que elas são felizes? O que faz elas se sentirem felizes? E aí Deus começa a falar assim, olha, você lembra aquilo que você estudou? Então, olha, pergunta para ela por que ela quer isso. Aí eu fico assim, é mesmo? Nossa, olha que legal. Então, eu vejo propósito mesmo, mas esse ponto, como que nós chegamos? Outra coisa também que ela perguntou, por que escolhemos às vezes esse caminho? É propósito ou rentabilidade? Se a gente perceber que as nossas escolhas só têm lucro, vaidade e acrescenta junto com orgulho, nós devemos pensar e refletir. Ai, gente, como essa minha dificuldade de estudar, eu queria falar assim, que eu era empresária. Ai, meu sonho era ser empresária. Mas é só vaidade. Por quê? Seus filhos estão felizes? Você é uma mãe presente? A tua casa, ela tem paz? São coisas que nós devemos refletir. Porque, né, a sociedade, ela quer mostrar uma felicidade, né? Como eu já estudei um pouco sobre isso, gente, de
todas as coisas, eu vou falar um pouquinho sobre a felicidade, abrir só esse parênteses. Você precisa ser feliz e não ter as coisas como felicidade. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver um carro. Não vai preencher. Eu vou ser feliz quando eu tiver minha casa. Não vai preencher. Uma coisa assim também, a minha mãe, ela guardava tapete de cozinha. Eu falava, mãe, aí teve um dia que eu cheguei, ô mãe, esses tapete aqui. Ah, filha, ai, nossa, era para mim usar na minha casa, eu ia reformar. Gente, a minha mãe está na mesma casa há 20 anos. Sabe o que eu fiz? Peguei os tapetes e usei. Então, ela até ter, a gente não é feliz. Agora, você ser uma mulher valente, levantar e falar assim, eu vou determinar aquilo que Deus preparou para mim e ser feliz, ajudar o próximo em oração, em atitude, isso é ser feliz. Uma coisa eu também quero falar assim, eu conheço mulheres que têm dinheiro, gente. E você fica assim, o que essas mulheres estão fazendo na igreja, ajudando as pessoas, lavando banheiro? Gente, as mulheres têm dinheiro. Elas podem pagar as 300 empregadas, mas elas estão lá servindo. Tem uma que trabalha, que eu tive que fazer um estágio, e ela me ajudou para mim trabalhar na ONG. Gente, e não é só ela que estava lá. Um monte, assim, tinha umas 3 mulheres que tinham condições, que uma ia viajar para Dubai, para não sei aonde, elas estavam lá na ONG, dobrando roupa, ajudando as mulheres que lá é uma campanha de grávidas. Então, o que acontece? O dinheiro não traz a felicidade, mas você ser e ajudar outras pessoas que você tenha condição, isso vai preencher. A gente só devemos prestar atenção essa semana. Eu quero que vocês coloquem a observar o tempo de vocês. Observe o tempo. Onde que eu gasto um pouco mais de tempo para poder... Às vezes eu falo assim, eu assisto TV, eu gosto de assistir TV, e isso me relaxa. Mas ela toma muito tempo. Qual a qualidade do tempo que você vê que isso te preenche? É uma oração? É um devocional? É ouvir? O que preenche? Eu quero que vocês reflitam essa semana. E uma coisa que ela colocou, que eu achei muito legal, ela leu também, ela colocou Romanos 12:2, depois você lê um livro, né, na Bíblia, Filipenses, e eu achei muito legal também que ela também falou sobre Mateus 14:28 e 29, que fala quando Pedro, né, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Ó, você vai ter um tempinho com Jesus. E aí Jesus vai falar assim, vem, filho, vem, quero você pertinho de mim, pertinho, para poder enxugar suas lágrimas, para te dizer, eis que te digo, vai, filha, vai, pode vir, vem aqui comigo que eu estou junto com você. E eu quero finalizar que ela escreveu assim, ó, eu vou ler porque eu achei muito legal. Ao acordar com um pensamento incerto, com as dores desse embate com a realidade, o primeiro olhar no espelho fará vencer. Aos poucos, a tristeza imensa por um mundo que não sabe ser melhor. O olhar no espelho dirá que você mesma já descobriu um caminho de plenitude, na qual dar é mais que receber. Doa, gente. Doa seu ouvido, doa seu tempo. Eu tenho pessoas assim que têm me procurado e eu fico tão feliz, porque elas veem uma mulher que tem vencido todos os dias, gente. Tem dias assim que é uma batalha, mas tem dias que é uma alegria. E um versículo que eu tenho comigo, que eu falo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nos meus dias de angústia, eu e meus filhos, e assim, meu filho, Lucas, falou sobre oferta na igreja. E eu vi um homem, porque meus filhos agora têm 18 anos, e eu vi um homem
falando sobre oferta. E eu quero dizer para vocês, mulheres, não desistam da promessa do que Deus tem na vida de vocês. Hoje eu tenho delícias na minha alma sobre os meus filhos. E que vocês também tenham. E que delícias na alma, orgulho de ter a sua família no altar do Senhor. Tá bom? Um beijo. Até o próximo capítulo.